Shabbat Shalom, amados irmãos. Queridos, hoje estudaremos a porção de hoje, Parashá Bo, Parashá de número 15, que significa vem. Está em Shemot, Êxodo, capítulo 10, verso 1, até o capítulo 13, versos 16. Temos referência a Haftará dos profetas em Jeremias, capítulos 3, 5, 7 e 46. Temos referência na Brit Hadashah, em Tiago, 1 Coríntios também. E temos um salmo complementar, salmo de número 77. Parashá Bo. Conforme sempre falamos, o nome da Parashá é determinado pelo verbo logo no início do verso aqui alude. Então, disse Adonai a Moshe: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que conte a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha aí, gente, a responsabilidade dos pais, para que contes a teus filhos e aos filhos dos seus filhos, ou seja, aos netos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou Adonai. Queridos, segue-se aqui, a 9ª praga, segue-se a 10ª praga. No capítulo 12 temos a instituição de Pêssah, de Páscoa, e finalizamos no capítulo, também temos no capítulo 12 a morte dos primogênitos, a saída dos israelitas do Egito, finalizando no capítulo 13 com a consagração dos primogênitos. O que vamos estudar hoje tem a ver com o tema que começamos a conversar durante a semana, o endurecimento de coração. E um questionamento que muitos fazem: será que o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, endurece o coração de alguém para deixar de fazer algo que Ele próprio determina? Essa pergunta, queridos, é uma pergunta retórica, porque o Eterno é santo. Toda vez que vamos interpretar as Escrituras, nós temos que partir de princípios absolutos. Primeiro deles, o Eterno é santo. O Eterno não muda. O Eterno faz questão absoluta que obedeçamos às suas instruções. Então, quando diz que ele endureceu o coração de Faraó, nós temos vários textos, na verdade, significando a resistência do próprio Faraó frente à própria palavra dele. Dou-lhes um exemplo. Eu ouvi esse exemplo há muito tempo, inclusive na nossa reunião de quarta-feira eu dei um outro exemplo e não falei este. Na reunião de quarta-feira eu dei o exemplo do sol. Tem uma passagem na Brit Hadashah que diz que o Eterno dá o sol, ele nos envia o sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Significando o quê? Significando que a presença dele, os atos dele, agem de acordo com o receptor desses atos. Então, da mesma forma que o sol ele endurece o barro, ele amolece a cera. Nós temos aquele exemplo também da Brit Hadashah que fala do bom perfume de Yeshua. Fala que o perfume de Yeshua, chamando esse perfume de um bom perfume, ele é cheio de vida para vida, cheio de morte para morte. Como assim? Como o perfume de Yeshua pode significar morte ou cheiro de morte? Para aqueles, obviamente, que têm o coração endurecido. E o outro exemplo que eu quero lhes dar é o exemplo de um rapaz apaixonado. Ele é apaixonado por alguém que não quer saber dele. E aí ele envia flores para essa pessoa.
quando uma mulher, uma moça, ela recebe flores de alguém que ela não deseja, o que ela faz? Despreza essas flores. Despreza, joga fora. Ela não gosta de quem está enviando. E ele, só que ele está apaixonado, então ele manda 2 buquês agora, não só, ele manda 2, manda um presentinho e tal, e ela começa a ficar com raiva daquilo. O remetente a ama, só que ela não quer saber dele. Então, cada vez que ele faz um gesto carinhoso, um gesto de amor para com ela, ela resiste em seu coração, e aquilo vai se agravando, ao invés de amolecer, isso vai endurecendo o coração dela. Assim é essa história de Faraó. Quando o Eterno disse que o coração dele se endureceria, que eu endureceria o seu coração, é a mesma coisa, queridos. Tivemos um exemplo aqui hoje. Tivemos um exemplo de um coração disposto a obedecer, um coração quebrantado. Poderia ter apresentado um coração duro. Nesse exemplo seria assim: olha, você tem que educar o seu filho assim, assim e assim, porque a palavra assim determina. E aí muitos, no conceito de hoje, sobretudo aí por conta dessas teorias educacionais criadas aí, sabe-se Deus onde, muitas vezes preferem aplicar essas teorias do que a própria palavra. Quando a pessoa faz isso, ela está endurecendo o seu coração. O Eterno dá uma diretriz, e toda vez que tem uma diretriz, essa diretriz é para ser seguida. Ela não é para ser negociada, substituída. Nós temos a mania de achar que a nossa vontade é superior à do Eterno, é melhor do que a do Eterno. Como podemos pensar dessa forma? Como podemos pensar em manipular algo? E eu já falei que nós somos muito bons nisso, gente. Nós somos muito bons nisso. E esse tipo de endurecimento, a palavra trata como obstinação. No dicionário, obstinação é um apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos, pertinácia, persistência, tenacidade, comportamento que denota apego, teimosia, birra. Isso é obstinação. E esse é um coração obstinado, teimoso. Aquele exemplo, mais uma vez, que o pai dá uma ordem para o filho: meu filho, na hora de orar o chamar, nós temos que nos levantar. Levante-se. E ele fala: não vou levantar. E o pai de novo: levante-se. Não vou levantar. E da terceira vez ele se levanta. Mas ele mesmo, falando para si, ele diz: no coração eu estou sentado. Apesar de visivelmente de pé, o coração dele é um coração duro, obstinado, teimoso. Ele está em pé aparentemente, mas está assentado no coração. E aí é que mora o perigo. A palavra diz lá em Provérbios para nós vigiarmos o nosso coração, porque é do nosso coração que procede todas as coisas. Então, toda vez, queridos, que nós enfrentamos ou queremos dar um outro jeito numa instrução, esse é o sol do Eterno, esse é o sol da justiça. Ele vai nos endurecer ou ele vai nos amolecer, a depender do nosso comportamento. A exemplo da pessoa apaixonada, o Eterno nos ama e nos manda esse buquê de flores. Mas nós amamos o Eterno ao ponto de receber isso, ou nós vamos desconsiderar? Assim são essas preciosas instruções. E aí vem Yeshua, e nos dá assim, lógico, o maior presente é o sacrifício dele, é a justificação por ele. Esse é o maior presente.
Mas antes dele fazer isso, para que nós entendêssemos o que ele realmente faria, como fez, né, ele diz assim: gente, o reino dos céus é semelhante. E aí ele começa a falar, aqui o reino dos céus é semelhante. E aí o exemplo que eu mais gosto é aquele que ele diz assim: é semelhante a alguém que achou um tesouro no campo, escondido ali, e ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquele campo, aquele tesouro, né? Porque é algo tão precioso que a pessoa abre mão de tudo, E aí Yeshua, lá em Lucas 14, ele diz assim: aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Será que Yeshua está dizendo que nós devemos renunciar ao ponto de nos anular? É óbvio que não. Essa renúncia, ela tem a ver exatamente nesse ponto de o que vamos fazer, no tocante à nossa vontade. Essa renúncia é de vontade. Por quê? Porque a nossa vontade, ela é obstinada. Nós não queremos fazer aquilo que sabemos que devemos fazer. Nós temos a instrução clara, por exemplo, mas nós queremos nos desviar dela. E isso, gente, isso não é de hoje. Isso começou lá no Éden. E não começou no Éden de forma abstrata, de forma concreta. Quando o Eterno cobra de Adão a responsabilidade pelo pecado, o que Adão diz? Antes, quando o Eterno termina a mulher, ele fala assim: essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mas agora que lhe é cobrada a responsabilidade, o que ele diz? Foi a esposa, foi a mulher aí que você me deu. Ela me deu o fruto e eu comi. Ou seja, tirando o corpo fora, apontando um outro responsável. E aí quando vai para a mulher, a mesma coisa. Foi a serpente. Um pouco mais à frente nós temos o episódio de Caim, quando o Eterno, sabendo obviamente do que Caim havia feito, e cobra-lhe a responsabilidade, o que ele diz? Por acaso sou eu guardião do meu irmão? Não faço nem ideia onde ele está. Então, queridos, nós temos, esse é o nosso coração, de querer justificar o injustificável. Isso é fácil? Não é fácil. A nossa carne, a nossa natureza, ela não quer fazer isso de forma tão espontânea assim. Isso passa, queridos, por um processo de reeducação. Por isso que Rabino Shaul Paulo, ele nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, se alguma virtude já é, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então, só a partir do momento que nós nos enchemos da palavra, que nós obviamente compreendemos a nossa justificação, a partir do momento que nós nascemos de novo. Nascer de novo significa que a partir de agora o meu lado, esse lado obstinado, carnal, ele tem que ser desprezado, para dar vazão ao Espírito, não ao Espírito abstrato, mas agora concreto. Como? Estilo de vida, vivendo onde estivermos. Primeiro, obviamente, na célula mais importante que o Eterno fez, que é a nossa própria casa. O local primeiro e mais importante que vamos demonstrar se nascemos de novo é no nosso lar. E aí, cada qual no seu contexto. Quem é solteiro com os pais, quem é casado com a esposa e filhos, e assim demonstrando o andar agora no Espírito. Nascer de novo, gente, requer morte. Tem que morrer para nascer. Yeshua dá exemplo lá das sementes. A semente, ela só brota depois, só germina depois que morre. Então, nós precisamos compreender essas coisas para que nós não tenhamos um coração obstinado,
Um coração que resiste à instrução do Eterno, ao ponto de comprometer a nossa salvação. O que estamos fazendo? Nós começamos de uma trajetória de Gênesis 1, Bereshit 1, e que vai até Apocalipse 22, onde temos um princípio onde a raça humana ela se degenerou por meio do pecado, e o mundo já não fala mais de pecado, as religiões de um modo geral não falam mais do que é pecado, agora é um equívoco, agora é um mero erro, é algo que não compromete, afinal de contas todos fazem isso, mas não dão o verdadeiro nome que é pecado. E para o pecado existe um pagamento, existe um salário, que foi o próprio Eterno quem determinou. Então nós conhecemos essas histórias, conhecemos os conceitos, utilizamos de todos os exemplos bíblicos, conforme Romanos 15, 4 nos diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós possamos ter esperança. Isso foi escrito para o nosso exemplo, para ser exemplo para nós. As coisas boas vamos praticar, vamos repetir, as coisas ruins que aconteceram com o nosso povo, onde o nosso povo errou, é hora de nós retificarmos, é hora de corrigirmos. E não termos um coração obstinado. Mas aqui fala de Faraó, que Faraó teve o seu coração obstinado, endurecido. Eu vou mencionar alguns textos onde o nosso povo agiu tal qual, onde nós agimos tal qual. Ou seja, isso é da natureza humana. Todos, por isso a palavra diz, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Adonai. Todos, são todos. Não há uma exceção sequer. Obviamente eu estou excluindo Yeshua como o Cordeiro Pascal, que integra aqui a paraxá de hoje também. Yeshua não conta aqui exatamente pela perfeição e pelo papel fundamental de reconciliação com o Pai, por meio do seu sacrifício para nos justificar, para nos permitir estar aqui hoje, falando essas palavras para o Pai em nome dele. Senão, nós não teríamos esse privilégio. Ai de nós se fizéssemos isso. Só podemos fazê-lo por conta da obra completa de Yeshua. E nós precisamos, queridos, compreender isso muito bem. Esse plano de salvação, confesso, complexo. Como um pai pode permitir que um filho seja moído para salvar tanta gente? Diga-se, defeituosa, gente defeituosa, gente com o coração obstinado. Tem que ser só amor para fazer um negócio desse. Quando nós pais aqui, quando olhamos para os filhos, certamente a gente já pensa assim, já desvia o pensamento, porque não é fácil. Mas o Eterno fez isso por nós. Agora, nós tratamos disso com essa seriedade, nós compreendemos. Eu fico olhando, gente, nós num hino aqui, Salmo 96, que cantem ao Rei, exaltem o nome de Adonai, vós famílias da terra, cantem, e às vezes eu tiro o microfone e eu ouço uma ou duas vozes. Aí eu penso assim, é o que eu penso. Qual é o problema que a pessoa não consegue cantar? Algo mais libertador do que cantar? E é mandamento de louvar ao Eterno, cantemos, louve ao Rei, cantemos para Ele um cântico novo, permaneçamos ou nos apresentemos a Ele com ações de graças, com alegria. E aí eu olho para um rostinho, olho para outro, e digo, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós,
tem misericórdia. Claro, né? Obviamente, um ou outro passando por algum problema, mas isso não pode ser regra, queridos. Nós temos que, se nós compreendermos, né, esse plano, o preço que foi pago. Tem gente que fala que não custou nada, tudo é de graça, né? Isso é graça. O preço que foi pago por nós, né, nós teríamos certamente, no mínimo, mais reverência. A palavra está sendo lida aí, zum, zum, zum. Gente, isso não faz sentido. Um negócio desse lá em Israel é algo assim inimaginável. Respeito com a palavra, até a forma como pega, como toca a Torá, a palavra, né? Até isso, a forma como carrega, o respeito, a reverência. Ler, então, não existe um ato mais solene do que ler, ter o privilégio de ler as santas instruções da terra. E muitas vezes, na maioria delas, infelizmente, nós não o fazemos com o devido respeito, nós não fazemos com a devida reverência, com o devido zelo. Então, queridos, essa questão de Faraó, de endurecer e o Eterno agir em cima, mais uma praga, mais uma praga, mais uma praga, isso não é algo específico de um ímpio manifesto. Ah, mas era Faraó, que era idólatra, e era isso, e era aquilo. Não. O ser humano, obviamente, totalmente destituído da presença do Eterno e das instruções dele. Mas todos nós somos passíveis de agir dessa maneira. E agimos quando negligenciamos o mandamento. A ordem para ele ali foi: deixa o meu povo ir. Essa foi a ordem para ele. Para nós é: renuncie o seu jogo de futebol, renuncie a televisão. Eu estou falando televisão aqui, gente, eu não me lembro quando eu assisti televisão. Graças ao Eterno. Então, assim, renuncie a algo que eventualmente ainda nos prende. Então, esse é o momento, quando recebemos, eduque o seu filho, discipline o seu filho. Ah, Eterno, disciplinar? Coitado. Hã? Exato. Não disciplinar significa exatamente o que o Samuel falou aqui agora. Deixa-o largado por aí. É onde o Eterno diz assim: eu vou entregá-lo, vou entregar vocês a vocês mesmos. Não há nada pior, queridos, do que nós cairmos nas nossas próprias mãos. Não há nada pior. Entregue a nós mesmos. O nosso coração, a palavra tem inúmeros versos acerca disso. O nosso coração é enganoso. Enganoso. Ai daquele que diz assim: meu coração está me dizendo para fazer isso. Muito cuidado. Muito cuidado. Você precisa de mais 99% de certeza, né, de buscar essa certeza do Eterno antes de afirmar que você fez o que o seu coração mandou. Pois não. Talvez é justamente isso que o Eterno estava falando quando dizia: eu vou endurecer o coração de Faraó. Em outras palavras, pode ser exatamente isso: eu vou entregá-lo a si mesmo, né? Porque quem serve o Eterno, para amolecer o coração, o Eterno corrige. É mais ou menos assim, Aguinaldo, quando o Eterno fala assim: eu vou endurecer o coração do Aguinaldo. O Eterno é todo-poderoso, ele é onisciente, ele sabe aonde a área que você é mais sensível. Aí ele pega aquela área e te dá uma prova naquela área, e você não passa nessa prova. O seu coração se endurece. Se cala.
quando eu enfrentar a prova, ele se cala e não me corrige, me entrega ao meu coração. Pois é, exato. Aí eu vou cair. Eu vou cair. A questão, esse é o endurecer o coração. A questão toda, gente, é o paralelo que temos que fazer, né, entre a vontade do Eterno e o nosso livre-arbítrio. Porque o que muitas vezes confunde é isso. Mas espera aí, nós temos o livre-arbítrio? Assim, lato sensu falamos, óbvio que temos, lato sensu. De forma ampla, o Eterno não interfere, ele não interfere na nossa vontade. Eis que põe diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção. Ele já fala o que nós temos que escolher. Agora, se nós nos endurecemos e escolhemos uma maldição, o Eterno chega ali e fala assim: não. Aí é o momento que a pessoa entrega a si mesma. Por quê? Porque ela está sendo vencida ali por uma cobiça qualquer. Tiago fala sobre isso, né? Que vem o desejo, né? Aquilo que o coração cobiça, e aí acaba se consumando. Então o Eterno respeita esse livre-arbítrio. Agora, esse endurecimento, ele diz respeito à instrução, à própria palavra do Eterno. Então, quando ele diz, eu vou endurecer o coração do faraó, ele sabia, pela onisciência dele, obviamente, ele sabia. Agora, o fato de ele saber não significa que ele está interferindo, porque ele tem que respeitar, e ele respeita, obviamente, né, esse livre-arbítrio. Ele sabe o que vai acontecer de antemão, mas o fato dele saber, isso não afeta o que vai acontecer, porque não há interferência dele. É isso que tem que ficar claro. Porque a palavra, gente, ela nunca se contradiz, né? A palavra diz que o Eterno não tem prazer na morte do ímpio. O Eterno, ele quer que todos se arrependam, né? Todos cheguem ao arrependimento, que todos se salvem. Agora, uma pessoa que se endurece, né? Isso por escolha, ela está escolhendo, é uma escolha. E nisso não há uma ação direta do Eterno, né, para que ela mude essa escolha pela vontade do Eterno. Ela pode e deve mudar por vontade própria. Né, Davi, por exemplo, né, Davi, quando peca lá com Batseba, ele sabia que era pecado? Sabia. Mas quando ele foi confrontado, naquele momento ali, que ele transgride a norma, e ele é confrontado. Quando ele é confrontado, ele cai na real. E quando ele cai na real, o que ele faz? Confessa, se arrepende, e aí o Eterno perdoa, livrando-o de todas as consequências do seu pecado. É assim? Não é assim. O Eterno o perdoou, mas ele pagou todas as consequências do seu pecado, e um preço muito alto. Nós sabemos o que aconteceu na vida de Davi por conta do pecado de adultério. Queridos, Salmo 78:8 diz assim, eu vou ler para ser mais rápido, depois se vocês anotem as referências, se quiserem, ou vejam depois e leiam em casa. Desse modo, não seriam como os seus antepassados, uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Adonai. Gente, esse aqui é o nosso povo, ou melhor, isso aqui somos nós. Isso não é um autorizativo para pecar, muito pelo contrário, isso está escrito para o nosso ensino. Isso aqui aconteceu, então não pode acontecer conosco. É assim que devemos ler, né? Então, era uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Adonai. Fidelidade, gente, lealdade, características raríssimas hoje em dia.
no Salmo 81, verso 12, diz assim: por isso, olha o que o coração obstinado faz. Por isso os deixei seguir seu coração obstinado. Eles faziam o que achavam certo. Queridos, o que é certo? Só existe um certo, só existe uma verdade. O que é certo? Certo é a palavra do Eterno, é a instrução do Eterno, é a verdade. É a única coisa certa que há nessa vida, ou são as instruções, a palavra do Eterno. Agora, eles faziam o que achavam certo. Como assim? É o que eu digo sempre, não há espaço para isso. Se nós temos um absoluto aqui, queridos, esse aqui é o absoluto do Eterno, é a palavra, a instrução dele, esse aqui é o absoluto. Não é a vontade de ninguém, é a vontade do Eterno. Tem espaço para nós contrariarmos isso e agirmos de modo diverso, alegando que estamos certos? Não tem, não há como. Claro, no direito a gente chama isso de conduta e perfeita subsunção, encaixe com a norma. Encaixe perfeito, a conduta se encaixou perfeitamente na norma. Jungiu, ficou presa ali, grudou. Então a nossa conduta, ela tem que estar jungida à instrução. Qualquer coisa fora disso é a nossa vontade, e a nossa vontade ela é contaminada. Nós não podemos nem falar da nossa vontade. O que Yeshua disse? Eu não vim fazer a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. E são essas palavras que tanto Yeshua quanto o Pai anseiam em ouvir de nós. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade de Adonai. Assim como Yeshua fez, é assim que eu quero andar. Isaías 1:23. Seus príncipes são obstinados e parceiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de presentes. Não fazem justiça aos órfãos e a causa da viúva nunca chega até eles. Falando aqui das nossas autoridades judiciárias. Você me passa só, porque eu não anotei a primeira referência. Salmo 78:8, 81:12, agora Isaías 1:23. Não fazem justiça aos órfãos, a causa da viúva nem chega até lá. E nós sabemos, gente, o procedimento processual para que uma causa chegue a um tribunal, sobretudo a um tribunal mais elevado, é um filtro absurdo. De fato, requereria aqui que essa viúva importunasse muito para que tivesse a causa julgada. Infelizmente. Lá em Isaías 65:2 diz: o tempo todo, o dia inteiro, eu estendi as minhas mãos para um povo rebelde, contradizente, obstinado. É o Eterno fazendo isso e nós nos mantendo obstinados, que anda no caminho que não é bom, seguindo suas próprias ideias. Queridos, às vezes a pessoa pensa assim: isso é um absurdo, quer dizer que eu não posso ter ideias? Quer dizer, nós lemos outro texto, seguindo seus próprios caminhos, a sua própria vontade, aqui seguindo suas próprias ideias. Quando se trata, é a mesma coisa, gente, das normas a que estamos sujeitos como sociedade. No direito civil, direito penal, por exemplo, está lá elencado todas as condutas que aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. Adianta eu ter uma ideia diversa daquilo? Não adianta. Aliás, a própria lei fala que ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece.
Então, a ignorância, ela não é desculpa perante o juiz. Você pode pegar a pessoa mais simples do mundo. Vamos pegar uma pessoa que está morando lá no sertão, que ele não tem acesso a nenhum tipo de informação. Se ele colocar uma espingarda no corpo dele e vier na cidade, na rua, né, Eugênio? Se ele vier na cidade, ele vai ser preso por portar uma arma. Ah, mas espera aí, eu não posso portar uma arma? Não, mas onde eu moro, se eu sair sem a arma, vem um bicho e me pega e tal. Não, mas aqui você não pode. Ele vai preso em flagrante. Ele não sabia. O fato dele não saber não o isentará das consequências da sua conduta. E aí, com relação às instruções do Eterno, gente, a mesma coisa. Uma coisa é o Eterno perdoar. Perdoou, zerou. Né? Fala que ele coloca aqui no fundo do mar e não toca mais nesse assunto. A questão é, depois que perdoou, né, uma pessoa que tem uma dívida paga, né, e aliás, trazendo de novo uma parábola de Yeshua. Yeshua traz uma parábola onde um rei tinha lá o seu credor, uma dívida que aparentemente, ou humanamente, melhor dizendo, era impagável. Vamos pensar assim, olha, o Joaquim deve para o rei R$1 trilhão. Ele tem como pagar? Nunca. Ele pode trabalhar aí muitas vidas, ele não tem como pagar. Só que o Joaquim, ele implora pelo perdão do rei. E o que o rei faz? Perdoa. Perdoou a dívida. Não, eu me comovi aqui com o seu apelo e estou perdoando a sua dívida. O Joaquim sai dali e vem o João, que devia para ele 100 denários, 100 dias de trabalho. Hoje aí vamos colocar R$10.000. E ele tinha acabado de ser perdoado de R$1 trilhão. E aí o outro que devia para ele R$10.000, ele fala assim: não, você vai me pagar até o último centavo. Não vou perdoar não. E aí aquilo levam essa história ao conhecimento do rei. O rei chama ele e fala assim: mas espera aí, você é malvado. Eu acabei de te perdoar R$1 trilhão, você não vai perdoar 10.000? E aí faz com que ele seja punido, né, e pague efetivamente tudo que deve. Então, queridos, essa dívida impagável é que nós temos com o Eterno. Ela é impagável. Impagável. Esse não entendeu o preço que estava sendo pago. Agora, o coração duro, o coração obstinado, querer continuar fazendo a própria vontade, levou a desconsiderar o perdão que ele acabara de receber. Então nós temos que tomar cuidado com isso. De novo, lá em Jeremias 5:23, Jeremias adverte: no entanto, esse povo tem um coração obstinado e rebelde. Eles se desviaram e seguiram o seu próprio caminho. Jeremias 7:23. Gente, prestem atenção nesse texto. Anotem e meditem nesse texto. Jeremias capítulo 7, versos 23 a 26. Diz assim: mas esta foi a ordem que lhes dei: obedeçam a minha voz. Obedeçam a minha voz, e eu me tornarei o seu Elohim, o seu Deus. Ou seja, se vocês obedecerem, eu serei seu Deus. Se vocês desobedecerem, eu não serei seu Deus. Simples, é um raciocínio muito simples. E vocês se tornarão o meu povo. Então existe aqui uma condicionante: obedeçam a minha voz e eu me tornarei o seu Deus, e vocês se tornarão o meu povo. Obedeçam. Obedecer aqui é o comando. Andem sempre no caminho que eu lhes ordenar. É o Eterno dizendo: para que tudo vá bem com vocês. Eles, porém, não escutaram,
nem prestaram atenção. Em vez disso, andaram conforme seus próprios planos. De novo, teimando em seguir o seu coração mau. Mais uma vez. Andaram para trás, não para frente. Retrocederam. E a palavra lá na Bíblia já fala o quê? Nós não somos daqueles que retrocedem. Aqui eles andaram para trás. Agora, olhem a importância da história. Olhem a importância da história. Andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os antepassados de vocês saíram da terra do Egito até hoje. Olha a sequência que o Eterno diz aqui. Andaram para trás, vocês foram retrocedendo desde aquele dia que vocês saíram do Egito até hoje. E aqui, queridos, eles estavam no exílio, eles estavam aqui cativos. Jeremias aqui no cativeiro, falando para o povo saiu da escravidão, o Eterno tira da escravidão, aqui aí eles foram sendo rebeldes, cativeiro. E o Eterno falando, desde o dia em que os antepassados de vocês saíram da terra do Egito até hoje. Por isso, olha o que o Eterno diz: por isso eu enviava a vocês todos os meus servos, os profetas, e os enviava dia após dia, vez após vez. Mas esse povo não quis me escutar, nem prestou atenção. Em vez disso, eles foram obstinados e agiram pior do que os seus antepassados. Agiram pior do que os seus antepassados. Então, quando a gente admirar a dureza do povo, é só lembrar que nós achamos pior que eles. Tudo está escrito para o nosso ensino, para exemplo para nós. Querido, eu vou fechar com 2 textos aqui, porque são textos demais. Jeremias 11, verso 8, a mesma coisa. Eles não escutaram nem prestaram atenção. Em vez disso, cada um deles teimou em seguir seu próprio coração mau. Por isso eu trouxe sobre eles todas as palavras desse pacto, que eles mandei obedecer e que eles se recusaram a cumprir. Ou seja, tem uma recusa franca, aberta, recalcitrante, obstinado. Não vou cumprir. Eu não entendo assim. Eu não entendo. Eu entendo que é assim. A palavra diz que é aqui. Não, mas eu entendo que é assado. Jeremias 11, verso 8. Agora Jeremias 18, verso 12. Jeremias 18, verso 12. Não adianta, nós seguiremos os nossos próprios pensamentos. Afinal de contas, nós somos livres. O Eterno nos criou para sermos livres. Eu posso pensar o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, né? Já foi pago o preço por mim, né? Foi tudo de graça. A lei já não existe mais. É assim? Não é assim. Isso é o que o anticristo apregou. O anti-Machia apregou a um Machia que desobedece ou desobedeceu o Pai, o que é um absurdo. Senão não poderia ser Machia. Não poderia ser um ungido de Adonai, um ungido de Deus. Nós seguiremos os nossos próprios pensamentos e cada um de nós agirá conforme a teimosia do mau coração. Do seu mau coração. Lá na Brit Hadashah, Atos 7:51, fala assim: homens obstinados e incircuncisos de coração e de ouvidos,
vocês sempre resistem ao Ruach HaKodesh. Assim como seus antepassados fizeram, vocês também agem da mesma forma. Gente, assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Cumpre a cada um de nós, ao lermos uma porção da Torá, aquilo que nós estamos sempre enfatizando, nós temos que ler as Escrituras e extrair delas preceitos práticos para copiarmos aquilo que está certo e nos desviarmos daquilo que está errado. E compreendermos que não é, em nenhuma hipótese, nós estamos fazendo qualquer tipo de discriminação com o nosso povo. Muito pelo contrário. É reconhecendo neles a nossa humanidade. Ou seja, se nós estivéssemos no lugar dele, nas mesmas circunstâncias, certamente agiríamos da mesma forma ou pior. Então, nós não estamos aqui nos esquivando de responsabilidade, mas nós olhamos agora para essas histórias. Essa é a beleza do reino que o Eterno nos apresenta por meio do nosso Mashiach, do ungido dele, Yeshua. Porque o papel de Yeshua agora, uma vez sacrificado, o papel dele é nos reconectar, reconciliar com o Pai. E nessa reconciliação, obviamente, é uma reconciliação para uma caminhada de obediência, para uma caminhada que terá um fim maravilhoso, que será um mundo vindouro. A aprovação, logo após a nossa vida aqui, seja ela da extensão que tiver que ser, de acordo aí com o Eterno, por ocasião da vinda de Yeshua, nós queremos ouvir: vinde benditos de meu Pai. Nós não queremos ouvir que nós continuamos seguindo o nosso próprio caminho, a nossa própria vontade, os nossos próprios planos, o nosso coração. Nós queremos ouvir: apossai-vos do reino que vos está preparado. Gente, esse é o caminho, andai nele. Esse é o caminho desse tesouro que o Eterno, aquele apaixonado por cada um de nós, nos enviando flores dia após dia, entenda essas flores aí como os preceitos da Torá, os seus mandamentos, suas mitzvot, e nós simplesmente jogamos no lixo. Que o Eterno tenha misericórdia de todos nós, que Ele nos capacite e que efetivamente nós tenhamos prazer, verdadeiro prazer, em continuar trilhando esse caminho. Shabbat Shalom a todos.